Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida com o professor Antônio. Pessoal, seguinte, dica rápida que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então a gente pausou um pouquinho a ondulatória, você fala pra mim, professor, eu não aguento mais onda, velho. Aí a gente pausou um pouquinho a ondulatória, não tem problema, e a gente vai falar rapidinho sobre processos de eletrização. E esse cara é importante, hein? Muita atenção nesse cara. Agora a gente voltou a falar um pouco da natureza elétrica da matéria. Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, a matéria é ordinariamente neutra. Matéria ordinária, não. Cuidado. O que significa isso? Se você pega um canetão, se você encosta em alguém, a pandemia vai acabar, você vai poder encostar nas pessoas de novo um dia, 2030, não, brincadeira. Quando você encosta nos objetos, você não recebe um choque, ou seja, você tem uma descarga elétrica. Isso significa que não tem cargas em excesso acumulada nos corpos. Elas estão neutras. O que significa isso aqui ser neutro? Significa que ele tem o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. É igual, mesma quantidade. Não é dizer que esse cara não tem prótons e elétrons. Lembra, a matéria é formada por átomos, os átomos são constituídos por esses caras. Então aqui, provavelmente, nesse meu canetão, tem trilhões, nem sei dizer um número maior, de elétrons, trilhões de prótons. Qual é a questão? Existe a mesma quantidade. Então a matéria é neutra. Agora, em algumas situações você pode eletrizar a matéria. Você vai encostar em alguma coisa, opa, um choquinho. Ou você está com carga acumulada e a carga precisa sair, ou algo tem carga acumulada e essa carga precisa sair. Desceu um escorregador, pegou um dia muito seco, tá tomando vento no cabelo. Eu mesmo, vou confessar pra vocês, às vezes vou pentear o cabelo e depois eu vou abrir uma maçaneta, pegar algum lugar de metal e tomo um choque. Isso pode acontecer, tá, gente? Por quê? Quer dizer que você passou em algum momento por um processo do quê? De eletrização. São três processos. Processo de atrito, processo de contato, que vão ser os dois mais comuns, e o último que é mais complicadinho, que é o processo da indução. Complicado não quer dizer difícil, cuidado, mas ele vai envolver mais etapas de análise, e a gente vai fazer esse cara junto, beleza? Então vamos lá. Primeiro que eu vou colocar aqui para vocês, eletrização por atrito. A eletrização por atrito, ela depende dos dois corpos que serão eletrizados estarem neutros inicialmente. O que significa isso? Que se você pegar aqui esses dois caras, nenhum deles tem carga elétrica. Então a carga elétrica inicial, carga a gente chama de quê? Zerinho inicial, é nula. Essa é a primeira coisa, dois corpos neutros, porque senão será um contato se um deles estiver eletrizado. Você vai pegar e vai esfregar os dois. Então, a história do pentear o cabelo que eu contei pra você, quer dizer que eu tô me eletrizando e eletrizando o pente e tô fazendo isso o quê? Por atrito. Esfregar, atrito. Beleza. Se você pegar um bastão de vidro e um pedaço de lã e fizer isso, o vidro vai ficar carregado positivamente e a lã vai ficar carregado negativamente. Professor, como é que eu sei quem fica positivo ou negativo? Vou mostrar para você aí na sua tela uma figurinha sobre um cara chamado série triboelétrica. Nessa imagem, você vai ver que alguns materiais estão mais próximos do positivo, ou seja, eles têm tendências de serem eletropositivos. Só que é sempre em comparação, tá, gente? Por exemplo, o vidro e a lã, quando você olha os dois, o vidro está mais próximo da extremidade positiva. Por isso ele fica eletrizado positivamente e a lã negativamente. Os exercícios geralmente vão fornecer uma tabelinha assim para vocês. Fechou? Entendeu a tabelinha? Agora, o que é importante eu complementar? Esses caras têm que obedecer a um princípio muito importante, todos eles, exceto, de novo, a indução, porque envolve vários processos, que é o princípio da conservação de cargas elétricas. Que você pode pensar basicamente como conservação de energia, mas aqui a gente está falando de conservação de carga. Quer dizer que a quantidade de carga que eu tinha no começo tem que ser igual ao que eu tenho no final. Mas, professor, no começo eu não tinha nada. E realmente, você não tinha e você não pode criar carga elétrica. Então, se você não tinha nada antes, no final você vai ter que continuar o quê? Com carga elétrica nula. Mas como isso vai acontecer? É simplesmente garantir, então, que para a carga total ser nula, que a carga desses dois caras tem que ter o mesmo módulo e sinais o quê? Sinais opostos. Então quer dizer que se aquele cara ficar carregado com carga mais 6 microcoulombs, por exemplo, esse cara vai ficar com menos 6 microcoulombs. Fechou?
entendemos esse cara? Mesmo módulo, 6 e 6, sinais opostos. Porque se eu somar esses caras, continua dando quanto? 0, beleza? Entendemos, então, eletrização por atrito. Próximo passo, eletrização por contato. Também bem simples. O que a gente vai olhar aqui agora? Na eletrização por contato, você precisa de pelo menos um dos corpos eletrizados inicialmente. Pode ser os dois? Pode. Aqui, por exemplo, eu coloquei os dois, tá, gente? 4 microcoulombs, menos, né, carga negativa para o corpo A, 8 microcoulombs para o B. Isso é antes. Quando você encostar esses dois caras, o que vai acontecer aqui nesse processo quando eles se tocarem? Porque eu vou fazer um contato. Aqui eu não vou esfregar um com o outro. Eu simplesmente vou tocar esses caras. Quando você toca eles, vai ter uma divisão natural para alcançar o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Como é que isso funciona? Simplesmente você vai pensar o seguinte, bom, depois da eletrização, o que vai acontecer? A gente coloca o linha para indicar que esses corpos já foram eletrizados, tá? O A passou por um processo de eletrização, o B também. Professor, se fossem dois processos, B duas linhas, é só uma notação, tá? A carga do A e a carga do B depois da eletrização por contato serão exatamente iguais. Tá? Então a carga do A' vai ser igual à carga do B', que é igual à carga total que esse sistema possui, e aí para isso é simplesmente eu somar ali a carga, menos 4 com mais 8, isso aqui dá uma carga de quanto? 4 microcoulombs. Então a carga total nesse caso aqui, ó, 4 microcoulombs, tá? Dividido por quem? Pelo número de corpos. Aqui são só A e B, então é simplesmente dividir esse cara por quanto? Simplesmente dividir esse cara por 2. Quer dizer que depois da eletrização, cada um deles vai ficar com carga de quanto? De 2 microcoulombs. E essas cargas serão, então, o quê? Positivas. Tá aqui, ó, cargas positivas. Fechou, pessoal? Importante isso, tá? Então reparem que nas duas primeiras situações que a gente brincou, esses caras vão ter cargas iguais, 6 e 6, 2 e 2. O que vai mudar? Na eletrização por atrito, esses caras têm cargas iguais de sinais opostos, aqui cargas iguais de mesmo sinal, beleza? Agora a gente vai para o último cara, que é a indução. Vamos dar uma olhadinha no seguinte, eu vou pegar o meu bastão de vidro, que é o que a gente já tinha usado aqui. Lembra que o meu bastão de vidro está carregado positivamente. Então ele é um corpo que eu vou chamar de indutor. O corpo que vai estar eletricamente neutro, eu vou chamar de induzido, tá? E repara uma coisa, eu até representei aqui, ficou pequeno, vou fazer maior aí um pouquinho para ficar melhor para vocês. Vocês sempre merecem o melhor. E é o seguinte, ó, esse cara tá o quê? Ele está em equilíbrio, ele está neutro. Então esse cara tem a mesma quantidade do quê? De prótons e de elétrons. Ele tá neutro, tá aqui. Quando eu aproximar esses dois caras, por conta de interações eletrostáticas, a gente vai perceber o quê? Que as cargas positivas do bastão atraem as cargas negativas da esfera. Elas se aproximam. As cargas positivas, por sua vez, da esfera vão ser repelidas pelo bastão. Lembra? Positivo com positivo repele, positivo com negativo atrai, beleza? Então eu vou ter uma divisão. Aqui a gente não chama de uma divisão normal, a gente vai falar que isso é uma polarização. Polarização nesse caso de cargas. Você já deve ter escutado essa palavra polarização, por exemplo, em termos de política. No nosso país existe uma polarização muito grande. Então, para você entender melhor, você pode pensar que por um lado vai todo mundo que é Lula livre, para o outro vai todo mundo que é bolsomito. Isso é polarizar, tá, gente? E tem a gente que nem tá ali, a gente tá aqui no bastão e tá em paz, tá? Então vamos lá. Nesse ponto, esse corpo induzido já está eletrizado? Não. Por quê? Ele simplesmente está polarizado, mas ele é neutro. Por quê? Porque ele ainda tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. Show? O que eu preciso fazer então, professor, para tornar esse cara eletrizado? Ainda com o bastão aqui próximo, porque se eu afastar ele, essa situação se desfaz, eu preciso ligar um fio desse cara, por exemplo, na Terra, que é um corpo eletricamente estático e que pode receber ou doar cargas elétricas numa boa. Esse processo aqui a gente chama de aterramento. Então como é que vai ficar? As cargas negativas estavam aqui, as cargas positivas estavam aqui. Esse corpo, ele tende a ficar com carga igual, todas as cargas são iguais, tá? Só que de sinais opostos, ou seja, é muito parecido com essa situação. Agora, o que tem que acontecer para essas carguinhas positivas, então,
sumirem e deixar esse cara carregado negativamente. O que tem que acontecer é alguns elétrons, que a gente pode chamar de E- da Terra, vão subir e neutralizar esses caras, tá? Então esse contato é um contato rápido, neutralizou aqueles caras e aí você tem esse corpo eletrizado, senão ele só estaria polarizado, beleza? Entendeu esse cara? Vou falar mais uma coisa que é extremamente importante para vocês, que é sobre movimento. Aqui a gente não vai abordar modelo atômico, tá? Bohr, Rutherford, nem nada disso, inclusive os modelos atômicos atuais, que são modelos quânticos, mas eu preciso falar uma coisa para você. Vamos considerar o modelo de Rutherford rapidinho. Se você não conhece ele, vou botar uma imagenzinha aí na tela para você, que é um modelo chamado modelo planetário. Então você vai perceber o seguinte, os prótons estão no núcleo do átomo, os elétrons vão estar em órbita no que se chama de eletrosfera. Quando você tem que movimentar uma carga elétrica, geralmente quem entra em movimento é a carga negativa. Por quê? Se eu romper o núcleo atômico para tirar um próton lá de dentro, ou para tentar colocar um próton lá dentro, o que acontece? Bum! E a gente não quer que aconteça uma explosão de natureza nuclear. Então eu deixo o núcleo do átomo lá quietinho, fechou? Então sempre a gente está falando de movimento de cargas elétricas o quê? Negativas. Então só para a gente acompanhar aqui no caso dos exercícios e dos exemplos que a gente está colocando, o que eu vou falar para vocês? Nessa situação, os dois estavam neutros. Por que esse cara ficou negativo? Quem fica negativo não é porque perdeu carga positiva. Lembra, o próton está no núcleo. Quem fica negativo ganhou carga negativa. Então, nesse processo aqui, o que aconteceu é que elétrons passaram do quê? Passaram do vidro para a lã. Professor, esse cara estava neutro. Se ele perdeu carga negativa, ele fica positivo. Confere. Aquele cara estava neutro. Se ele ganhou carga negativa, ele fica negativo. Confere. Nesta situação aqui, como é que funcionou isso? Esse cara estava negativo, aquele positivo. Aí você vai olhar, esse cara até continua positivo, mas a carga dele diminuiu. Quer dizer que ele perdeu positiva? Não, quer dizer que ele ganhou o quê? Carga negativa. Então nessa situação, elétrons passaram do corpo A para o corpo B. Então ele estava negativo, ficou um pouco positivo aqui, tá? Ficou positivo um pouco, ficou positivo, tá? E o B, que estava positivo, continua, mas com uma carga menor, porque ele recebeu elétrons. Aqui na eletrização, por indução, a gente vê esse movimento acontecendo com os elétrons, tá? Se aqui as cargas neutralizadas forem positivas, eu considero que os elétrons da Terra subiram. Se eu precisar neutralizar cargas negativas, caso algo que eu aproximasse aqui, o corpo indutor estivesse negativo, aí os elétrons desceriam pelo meu fio de aterramento. Extremamente importante lembrar desses caras. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa dica rápida.